Olá pessoal, boa noite. Hoje é 28/5, 2018, são 23 horas e 19 minutos. Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre essa questão da greve dos caminhoneiros. A greve está aí, é uma greve justa, os caminhoneiros estão recebendo realmente muito pouco, eles têm uma defasagem entre o valor do frete e o valor que eles recebem de fato, muito grande. Eles praticamente estão pagando para trabalhar. Os custos deles são muito altos, fundamentalmente combustível em primeiro lugar, em segundo lugar pneus e outros produtos que eles precisam para o caminhão. Agora eu quero colocar para vocês por que se chegou nessa situação, por que o Brasil está nessa situação. Não pela questão do salário, dos valores que os caminhoneiros estão pagando, porque isso é a exploração que eles estão fazendo. Quer dizer, o próprio valor dos fretes. Agora, a gasolina está chegando nesse valor por questões de que o governo Temer e o Pedro Parente estão botando a gasolina no preço internacional. Quer dizer, está quebrando o pau lá na Síria. Ou seja, tem uma guerra lá na Síria, os Estados Unidos estão fazendo guerra lá na Síria, o país que mais faz guerra no mundo, é uma ameaça à paz mundial, os Estados Unidos. Eles aumentam o preço da gasolina, e aumentam o preço do óleo diesel, e aumentam o preço do petróleo. Então, o que acontece? O preço do petróleo é imediatamente passado para o Brasil. E, além do que, o Pedro Parente vende o petróleo bruto para a Esso e a Shell refinar e compra deles de volta, quando a Petrobras pode fazer isso por um preço bem menor. Então o Pedro Parente é um canalha. Pedro Parente tem que ser deposto. Isso aí ele está fazendo um crime contra a economia popular. Então isso aí é um ponto. Agora o outro ponto que eu quero falar para vocês, uma reflexão, é sobre como se tem um país como o Brasil, com o poder, com toda a capacidade do país, com somente o modal de caminhão, porque não se tem trem nem navio. Os navios fazem distâncias muito longas em geral, e aqui dentro do país nós temos uma costa imensa e se usa pouco navio comparativamente com outros países, como a Alemanha, como os Estados Unidos, como a União Soviética, a Rússia agora, com os países como França, Inglaterra, que tem uma tremenda frota de navios e tem também trens, muitos trens. E aqui não se tem. Eu me lembro que eu estava na faculdade na época e os militares davam uma aula de moral cívica e a gente perguntava para eles por que não se tinha linhas férreas? Por que os militares não faziam linhas férreas? E por que não faziam linhas férreas de bitola larga para o trem poder andar rápido? Porque a bitola estreita, o trem não pode andar muito velozmente porque ele pode descarrilar. Então ele precisa de uma bitola mais larga para ele ter mais estabilidade e poder desenvolver maior velocidade. Aí o militar dizia para nós, que era eu acho que era um capitão, um major lá que dava aula, não sei, que eles não podiam fazer isso, porque se fizesse bitola larga, a Argentina tinha bitola larga, então os argentinos iam poder invadir o Brasil. E eu fico pensando, mas que militar bem furreca é esse, bem cagão, que não enfrentaria o argentino? Os argentinos, hoje a Argentina tem 90 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões, nós temos praticamente 3 vezes a população, daria praticamente 3 soldados brasileiros para um argentino, nós ia perder para eles. Quer dizer, é a mentira mais deslavada. Então os militares não fizeram linhas férreas que tinha que fazer, optaram por estradas de rodagem, estradas para automóveis e caminhões. Isso, 1 quilômetro de estrada de rodagem digamos, 1 milhão, e 1 quilômetro de estrada de ferro é 100 mil. É 10 vezes mais caro a estrada de rodagem. Fizeram estrada de rodagem. Para quê?
para os amiguinhos deles que ajudaram eles a dar o golpe em 64, deram dinheiro para eles, a Ford, a Chevrolet, a Scania, a Volvo, Mercedes-Benz, o Escambau. Essa gente deu dinheiro para eles dar o golpe, e depois que eles deram o golpe, fizeram um monte de estradas de rodagem para eles vender caminhão. E aí a Ford vendeu caminhão, a Chevrolet, etc. Muito bem. Então, o que acontece? Acontece que nós ficamos com uma dívida pública absurda, porque começou o governo lá com os militares em 64, né? E chegaram com o Castelo Branco, começou lá, e chegaram até o Figueiredo. Quando chegou no Figueiredo, quando o Figueiredo saiu, ficou um rombo desse tamanho no erário público. Dos gastos que eles tiveram com essas estradas. E mais a roubalheira. Ah, mas não teve roubalheira. Como não teve? Agora o Marcelo Odebrecht foi preso, né? E quando o Marcelo estava preso, o pai dele lá foi depor para ver se apoiava ele e tal. O Emílio Odebrecht, o velho Odebrecht, foi lá e disse, e não mandou dizer, ele disse, que eles pagavam propina desde o governo do Juscelino para cá, eles vieram pagando propina sempre. Então, todos os governos militares aceitaram propinas. Ah, mas como é que nós não sabíamos? Não sabiam, sabe por quê? Porque eles matavam. Os militares mandavam matar os jornalistas que abriam a boca. E a Globo não dava. A Globo, o velho Roberto Marinho chegou a dizer, está aí no livro do Paulo Henrique Amorim, dizendo que o próprio velho Roberto Marinho dizia: a Globo é mais pelo que ela não deu do que pelo que ela deu. Ou seja, a Globo é mais do que pelo que ela escondeu de dar, que ela não deu, do que porque ela noticiou. Ou seja, ela escondeu toda a safadeza, toda a canalice cometida nos governos militares. Então, o governo militar é honesto? Não, roubaram. O governo militar é competente? Não, fizeram um rombo na nação. Deixaram um modal de transporte de caminhão que agora está aí. Agora está todo mundo vendo o que é. Então, esses caras são competentes para pegar o país? Não, eles são militares, eles não são políticos. Tem que ser político para dirigir o país. Agora, político honesto, não ladrão, como é o caso do Temer. Então, se ladrão por ladrão, deixa o Temer aí. Porque os outros eram ladrão, matavam. Esse pelo menos não mata. Rouba. Então, o que acontece? Acontece que nós temos é que a população tem que tomar o poder. A população tem que fazer como fez lá na Islândia. Que a Globo não deu, a Band não deu, a Record não deu, o SBT não deu. Ninguém se interessa por isso. Ninguém quer saber de publicar isso. Por que ninguém quer saber? Porque ali mostra exatamente como é que tem que fazer, qual é a receita de bolo. Se tomar o poder, botar primeiro todo mundo tem que parar, ninguém trabalhar. Bota essa corja toda na rua, chama uma constituinte, vota nos constituintes, elege os constituintes, eles criam uma nova constituição, com base nessa de 88, que era muito boa, tira as coisas que estavam perturbando ali, bota de novo e monta de novo ela. Né? Essa Constituição de 88 era muito boa. Né? E prende banqueiros são ladrões, sem vergonha. Juro de 400% ao ano é roubo, é canalice. Isso é crime de usura. Isso tá em todas as religiões, tá? Usura é pecado, em todas as religiões é pecado. E também é na Universal é pecado. Olha lá, usura é pecado. Isso é crime de usura que eles estão fazendo. Juro de 400% ao ano. Como é que um país vai avançar com juros de 400% ao ano? Então não, tem que botar esses caras na cadeia. Isso é roubo. Eles pegaram essa dívida pública feita pelos governos de 64, não é? E junto com os demais governos, mas os governos de 64 para cá fizeram um rombo absurdo. Essa dívida, os bancos estão fazendo falcatrua com ela. Nós precisamos fazer auditoria da dívida pública para poder
enfrentar o pagamento do que é correto. O que o povo consumiu, gastou, foi feito um hospital, foi feita uma ponte, foi feito uma escola, tudo bem, vamos lá e paga. Porque o país tem dinheiro para pagar, vamos pagar. Agora, roubo de banco não vão pagar, não. Falcatrua de banqueiro não vão pagar, não. Isso não tem que pagar. Agora, tem que fazer auditoria, chamar economistas de todo mundo, não só brasileiros, fazer uma auditoria e depois apresentar para a Organização Mundial do Comércio. Aí não tem a Inglaterra fazer o que ela fez com os islandeses lá. Os islandeses tomaram ferro, porque perguntaram para o povo se o povo queria pagar aquela dívida, o povo disse que não. Aí os ingleses chegaram e disseram, vocês não querem pagar, congelaram os bens islandeses todos lá na Inglaterra. Os caras ficaram sem dinheiro. Aí tiveram que pagar para a Inglaterra, com juros, correção monetária, um monte de coisa. Então não, tem que fazer auditoria dessa dívida pública e pagar o que é de se pagar, de fato, e não o que não tem que pagar. Então, isso é que nós temos que fazer no Brasil. Aí nós vamos se livrar desse tema, porque parando o país, bota esses caras na rua, tchê, eles vão sair. Os militares têm que ficar cuidando das fronteiras. Os militares têm que cuidar dessa baita fronteira que tem um monte de gente passando com drogas e com armas para criminalidade. Isso tem que controlar. Uma baita fronteira dessa, o Exército tem que estar controlando. O Exército tem que estar lá na Amazônia, em lugares difíceis, levando medicamentos, levando tratamento. O Exército é para manter as fronteiras nacionais, manter a integridade do país. O Exército não tem que estar se metendo em política. O general que quiser se meter em política, que largue as armas, largue a farda e vá disputar nas urnas. Eu não sou contra general. O cara gosta de política, tá bem, mas larga a arma e larga a farda e vai enfrentar as urnas. Agora, tem sentido o cara armado vir atacar gente que está desarmado? Isso aqui, no meu tempo, se chama de covarde. O cara que faz isso é covarde. Então não tem que fazer isso. Tem que o povo parar, botar esses caras na rua, eleger constituinte, chamar uma nova constituinte, fazer um referendo revogatório, tirar toda essa canalha, dessas leis canalhas que eles votaram aí, botar a CLT em dia, tirar aquelas defecções que tinha na CLT, tirar fora e colocar ela a funcionar. Funcionava tão bem e tem que funcionar. Agora, com os militares, só se espera que os militares vá cuidar das fronteiras, vá cuidar da integridade do país. Está escrito na Constituição, no artigo 1º, o povo é o dono soberano do poder e ele pode exercê-lo diretamente. Parágrafo único. Parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição. Parágrafo 1º do artigo 1º. O povo pode exercer diretamente o poder, o povo. Então nós podemos parar, tirar esse governo daí e chamar uma constituinte. Sim, podemos fazer. Tirar esse Supremo que não serve para nada. Tirar o CNJ que não serve para nada. Vamos eleger juízes. O povo vai eleger juízes. E acabar com essa mamata. Eles vão trabalhar 8 horas por dia e vão fazer um salário como tem na Suécia. O juiz anda de bicicleta lá na Suécia. Não tem roubalheira como tem aqui, o cara com mordomia de auxílio moradia, sem essa. Não. E acabar com essas falcatruas desses Ministério Público que fica condenando as pessoas sem culpa formada. A culpa tem que existir e tem que ser formalizada com acusações, com provas. O cara diz que foi feita uma reforma num apartamento e não tem reforma coisa nenhuma. A Band apresentou um belo apartamento com um monte de móveis lá dentro. Não tem móveis coisa nenhuma lá dentro. Tem um fogão velho, um colchão velho lá. Disseram que tinha uma piscina enorme. Não tem piscina porcaria nenhuma. Tem uma piscininha de criança pequenininha.
Disseram que tinha elevador, não tem elevador, coisa nenhuma. Então, isso aí é tudo mentira, falcatrua. E os caras do TRF de Porto Alegre ainda endossaram. Para mim, tem que acabar com esses ministérios públicos. Isso aí é safadeza. Essa gente é safada. Eles fazem a justiça de acordo com eles querem. Porque todos do PSDB que roubaram, ninguém está na cadeia. O Aécio tem um monte de roubo nas costas dele, não tem. Até assassinato de uma mulher lá na terra dele, tem uma garota de programa que foi assassinada lá porque ela carregava dinheiro para eles e ela foi morta. E tá lá e ninguém descobre quem é. O cara que acusava o Aécio de ladrão, o policial Ângelo, foi encontrado morto, até agora não descobriram quem. Então é um absurdo isso aí, é um absurdo. Então assim, o povo tem que parar, botar essa canalha toda para a rua e fazer o que foi feito na Islândia. Mais uma coisa, não pode esquecer, temos que fazer a auditoria da dívida pública, senão não vai dar certo. Tem que ter auditoria livre, soberana e democrática da dívida pública. Boa noite.